tudo bem? Começa agora o Espaço Comunitário, esse programa que dá um espaço para quem faz coisa boa para a cidade, coisa interessante, ONGs, entidades, grupos, enfim. O tema de hoje é música. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o maestro César Pimenta, regente, maestro, né, na verdade, da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica de Taubaté. Seja bem-vindo, maestro, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Agradeço ao convite por poder participar e expor as nossas atividades, enfim, falar um pouco da Orquestra Sinfônica, da Banda Sinfônica de Taubaté, que são dois corpos artísticos que estão aí há mais de 10 anos atuando na cidade e levando cultura, muita música, enfim, entretendo a população e a região. A orquestra mesmo já tem 20 anos, né? Esse ano a orquestra completa 21 anos. O ano passado a gente fez uma temporada especial de 20 anos da Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté. Ela começou em 2002 e em 2002 eu fui músico da Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté. Então eu participei do início e o ano passado participei das comemorações de 20 anos, agora como regente, né? Como regente. Toquei há 20 anos atrás e agora sou maestro trompete, titular. que eu vi, né? Eu sou trompetista. Minha formação é trompete, eu sou formado na faculdade em trompete e complementar piano. Nossa, totalmente diferente. Você na faculdade faz um instrumento complementar. E eu acabei escolhendo o piano, já pensava em atuar como regente, então achava que faltava o piano para eu poder estudar melhor as grades, né, para ser um bom regente. E nos últimos 10 anos eu venho estudando regência, né, para me especializar em ser um bom maestro. Mas aí você gosta mais de ser maestro ou de pegar o instrumento ali mesmo e mandar bala? Na verdade, eu gosto da música. Então, eu abandonei agora o trompete. Eu não toco mais o trompete já vai fazer uns 4 anos. Que pena. Eu agora estou me dedicando mesmo ao estudo da regência orquestral. Né? E orquestral mesmo, voltado para a música de orquestra sinfônica. A regência, a gente abrange vários estudos, né? Regência orquestral, de banda sinfônica, coral, enfim, outros grupos. Mas eu estou me especializando em regência orquestral. Sim. Mas aí agora a gente vê, tem toda essa história, a orquestra, tem a história da banda também. Só que eu vou ter que fazer aquele comentário horrível de dizer, por que o taubatiano não sabe disso? Porque não é muito divulgado, né? Não é muito divulgado. Nós temos um grande público, mas são as pessoas que estão acostumadas a assistir a banda sinfônica ou a orquestra sinfônica. A gente tem uma programação regular, ela começa em março, vai até dezembro. Então, nós temos uma programação regular no Teatro Metrópole. Então, toda a última quarta-feira do mês tem algum concerto, ou da banda sinfônica ou da orquestra. Temos uma parceria com a Catedral, então no final do ano a gente tem um concerto lá que envolve, é um grande concerto com coral, orquestra, geralmente um tema relacionado ou ao finados, né? Ou a gente faz um réquiem, que é uma missa de morte, enfim. Ou Natal. Esse ano a gente vai fazer um oratório de Natal na Catedral. Mais festivo. Mais festivo. E a divulgação é feita pelos meios de comunicação da prefeitura, né? Site, Facebook, Instagram, mas a gente não consegue atingir a cidade inteira. Acho que poucas pessoas da população sabem que existe a orquestra sinfônica e a banda sinfônica. E no ano passado, quando algumas pessoas começaram a acompanhar a orquestra e descobriram que a orquestra ia fazer 20 anos, nossa, 20 anos, mas eu conheci esse ano, enfim. Então a gente está tentando mudar esse mecanismo para chegar nas pessoas mais distantes. Então, o ano que vem a gente está preparando uma série de concertos didáticos em 7 pontos distintos da cidade. Então, a gente vai ter os concertos no Teatro Metrópole, e a gente vai ter 7 concertos menores, que a gente chama de concerto didático. E nesse concerto didático, a gente apresenta sessões da orquestra. Ah, legal. Então, a gente apresenta a sessão das cordas, a sessão do sopro, a sessão da percussão. Essas pessoas que assistem esses concertos didáticos fracionados, depois, na hora que elas forem para o teatro, elas vão assistir o concerto da orquestra inteira. A gente vai tentar desmembrar a orquestra ano que vem aí em várias partes, para levar para mais pessoas, para mais população, porque a gente tem aí maior número de pessoas que têm acesso e conheçam a orquestra sinfônica e a banda sinfônica. Sim, a música clássica ainda sofre muito preconceito no Brasil, né? Infelizmente. Sim, é falta de divulgação, falta de conhecimento, porque a música clássica, ela é uma música realmente contagiante, é uma música
A gente pode fazer popular na música clássica. Sim. Esse ano nós vamos fazer lá no Parque dos Sedes, no dia 3 de dezembro, um concerto da Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, junto com a Luana Cabará. Então a gente vai fazer um concerto popular. Sim. E é uma orquestra tocando popular. Então, enfim, existem várias maneiras de usar a música sinfônica de uma maneira que a gente se aproxime mais das pessoas populares, mais aos eruditos, enfim, com sinfonias, com concertos, enfim. Mas a gente precisa, sim, se aproximar mais da população, precisa mostrar mais o trabalho, enfim, e que seja lá no Monjolinho, que seja, sei lá, né? A gente precisa mostrar. Se a pessoa não vai até a arte, que a arte vá até a pessoa. Mas é difícil montar uma estrutura dessa que a gente saia, porque a bolsa, a gente paga uma bolsa pequena, né? É uma ajuda de custo para os bolsistas, então tem que organizar de uma maneira também que não fuja da quantidade de serviços que ele realize, para a gente poder também ter a nossa programação oficial no Teatro Metrópole, enfim. Mas a gente está bem organizado para isso. Então, a partir de março do ano que vem, a gente vai ter aí alguns bairros vão poder receber essa ação. É bom ficar de olho, vamos divulgar. César, já que você mencionou aí a história da Bolsa, conta pra gente realmente como funciona, como tem os incentivos da Prefeitura, como vocês trabalham e como é formada mesmo, né? A orquestra, a banda, qual a diferença entre elas, que eu também não sei. Isso, vamos lá. A diferença da banda sinfônica e da orquestra sinfônica é a seguinte. A orquestra sinfônica, ela é formada, na maioria, por instrumentos de cordas. Então, na orquestra sinfônica, a gente tem violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, grande maioria, cordas. E uma minoria de sopros e percussão. A gente vai ter lá 8 madeiras, ou 10, dependendo do repertório, ou 12, 10 sopros e 2, 3 percussões, enfim. Então, a diferença é que na orquestra sinfônica temos a maioria de cordas e a minoria de sopros e percussão. Numa banda sinfônica, ao contrário. Nós temos a maioria de sopros. Então, quando a gente olha para uma banda sinfônica, vai ter lá uma formação grande de sopros e vai ter os violoncelos, os contrabaixos aqui. Às vezes nem tem os violoncelos, só tem os contrabaixos na minoria. Então, a gente vai ter uma banda com 70 pessoas e vamos ter 10 cordas. E na orquestra não, vai ter uma orquestra com 70 pessoas e vamos ter 50 cordas e a minoria de sopros. Então, uma pessoa que toca violino, ela pode tocar nas duas. Geralmente, uma banda sinfônica não tem violino. Então, por exemplo, um violoncelo. Violoncelo e contrabaixo. Geralmente, na banda sinfônica, a gente tem os graves. Nas formações modernas, tem algum repertório ou outro que tem, mas é muito pouco. É um solista, alguma coisa assim. Geralmente, na banda sinfônica, é violoncelos e contrabaixos. E mais contrabaixos. E como é feito, então, esse trabalho aí com a Prefeitura? E aí, assim, são todos bolsistas. Nós temos, de 2 em 2 anos, um processo de seleção. E a ideia é que a gente aprove as pessoas que estejam aptas a participar do grupo no nível técnico médio, alto, enfim. Mas que sejam estudantes de música, ou intermediário, ou iniciante com boa técnica, mas a ideia é que sejam estudantes de música. Então, a gente tem aí uma maioria aí de pessoas que estudam na Fego Camargo, algumas pessoas, na verdade, a maioria do nosso grupo da Banda Sinfônica e da Orquestra estudam em São Paulo, na Escola Municipal de Música, alguns músicos são de Taubaté e o Jacareí, enfim, então, mas tem que ser estudante de música, a ideia é essa daí. E nós estamos aí, aos poucos, a gente está regularizando, assim, vamos dizer assim, a idade dos nossos grupos. Como o Vale do Paraíba não tem muito oferta de grupo sinfônico, a gente atende a todos. Então, a gente não tem um limite de idade. Porque a única orquestra jovem e a única banda sinfônica do Vale que funciona a longo período é Taubaté. E, enfim, a gente tinha uma orquestra em São José dos Campos, que eu trabalhei lá há muito tempo, depois ela acabou e agora ela está retomando num outro formato. Mas então o que acontece? A gente atende a população com idade de 15 até 35 anos. Tem que ser jovem de alma. Tem que tocar. Geralmente, numa orquestra jovem, tem uma idade limite, de 25 anos, 24 anos. Mas se a gente colocar essa média de idade, a gente vai acabar bloqueando muitas pessoas que têm condições, só que, enfim, o Vale... Não tem oportunidade. A gente tinha que ter aqui no Vale do Paraíba, no mínimo aí, na minha ideia, umas 8 orquestras, enfim, jovens,
e no mínimo umas 4 orquestras profissionais para a gente abarcar, para a gente atender a todas essas pessoas que a gente forma muita gente. A gente tem um conservatório em Taubaté, tem escola de música em Taubaté. Então a gente forma muita gente e essas pessoas depois não têm onde tocar. Exatamente. Então Taubaté, na verdade, está muito próximo de a gente fechar esse ciclo, né, esse ciclo criativo todo. Se a gente em Taubaté tiver no futuro uma orquestra sinfônica profissional, Taubaté vai ser uma das poucas cidades do Brasil que vai ter todo o sistema. A gente vai ter o sistema desde o processo das escolas, né? A gente tem lá no contraturno lá a oficina de música. Aí as pessoas as crianças que, eu gostei da música, eles vão para um projeto Guri ou para um projeto lá do Centro Cultural, que a princípio é livre, né? E depois, gostei mesmo, vão para Frei Camargo, se especializam, depois eles entram em algum grupo para começar a praticar aquilo que eles estudam. E depois desse grupo jovem, a ideia é que você tenha um grupo profissional, porque senão a gente vai formando, aí chega no jovem, a gente transborda o copo de água, ele cai para fora e a gente não tomou aquela água, né? Sim. Então a gente está precisando, aqui no Vale mesmo, ter algumas orquestras profissionais, porque a gente tem muito músico e, enfim, o mercado, na verdade, do estado de São Paulo já é saturado. Então, a gente não tem... A gente precisa criar uma política pública aqui de corpos artísticos da área sinfônica. Agora, César, a gente preparou uma matéria para passar aqui no programa com uma pessoa que você conhece muito bem, com a Mary, sua esposa, cantora. Ela é regente do coral aqui da cidade também. E ela fala justamente sobre isso, que Taubaté é uma raridade. É uma cidade que investe aí na música erudita, na música clássica, música em geral, ao contrário de muitas cidades. E é justamente isso. Tem que incentivar sempre a música nas pessoas. Então, vamos assistir, depois a gente comenta. Vamos lá. O currículo é longo. 7 prêmios nacionais e internacionais, uma graduação, uma pós-graduação em canto lírico e mais de 20 óperas cantadas com cerca de 50 orquestras do Brasil e da América do Sul, além de participar de turnês na Europa. E ainda sobra tempo para ser administradora do Teatro Metrópole e regente do Coral Municipal de Taubaté. Esta é Mary Oliveira, a mezzo-soprano taubatiana que conquistou o mundo com sua voz e sua luta por mais oportunidades para os artistas, principalmente os pardos, negros e indígenas. É um mercado restrito, é um mercado ainda difícil para se atuar, dado o grande preconceito que existe nisso. 2 lados, um elitista que acha que o cantor lírico é fruto de uma elite financeira, e isso não é verdade. Eu falo que a gente é fruto da elite que a gente cria a partir do conhecimento e do estudo, porque não se faz um artista sem muito estudo e conhecimento, especialmente um artista da música de concerto e da ópera. E o outro lado, a falta de políticas públicas para continuidade de acesso para essas pessoas. Então, o que eu defendo é que haja política pública, ou seja, uma política constante. Para a cantora, a música e a arte são ferramentas educacionais que despertam a capacidade expressiva e a habilidade de se relacionar com as pessoas. Ela exige trabalho em equipe o tempo todo. A música é uma ferramenta suprema de educação. Ela tem dentro dela, ela tem poesia, dentro dela ela tem percepção rítmica, ela tem percepção visual, ela tem percepção espacial, além do próprio texto, que é a literatura, que é poesia, que é a literatura universal, tanto em prosa quanto em verso, que é mitologia grega, ou que são histórias bíblicas ou religiosas de quaisquer naturezas, quaisquer culturas. Então, a música, sim, é uma forma artística que reúne todas as outras dentro de si e que funciona como uma ferramenta decisiva na educação ampla de qualquer indivíduo. O Coral Municipal de Taubaté é recente. O sistema de corais foi criado em 2020 e a Secretaria de Cultura realizou a seleção de cantores em 2021. E o concerto de estreia aconteceu em junho de 2022. Além de levar a arte à população, os voluntários sentem os benefícios nas próprias vidas. A gente tem uma escola de música com mais de 50 anos e a gente não tinha um coral municipal de Taubaté. Então, no esforço, inclusive, conjunto com a secretaria, mas voluntário meu, nós criamos o Coral Municipal de Taubaté, que começou a atuar no ano passado. E eu quero crer que esse grupo está muito feliz, porque nós somos felizes fazendo música juntos. É um grupo novo,
né? Mas que está se empenhando em fazer a música coral, que é um trabalho em equipe por excelência, que desenvolve capacidades de expressão, que desenvolve vocabulário, trabalho em equipe e, além disso, combate coisas como ansiedade, depressão. Apesar da música ser uma das expressões mais importantes da cultura brasileira, ainda é uma raridade encontrar municípios que incentivam e investem no seu ensino. Mary lamenta que a música esteja muitas vezes associada à fraqueza, mas agradece que Taubaté esteja nesse pequeno grupo que valoriza a arte. A arte foi apartada da educação no século XVIII e isso é o grande pecado da modernidade a partir de então, porque as pessoas acham que se elas forem sensíveis, se elas forem sensibilizadas por alguma linguagem, elas estarão fracas, sendo que elas estarão mais fortes porque terão o conhecimento sobre a própria sensibilidade, o controle dela. Então, a arte reúne conhecimento e sensibilidade. Por isso, um artista ou uma pessoa apreciadora de arte que desenvolve sua sensibilidade junto com o seu conhecimento será um pássaro com duas asas prontas para voar. A arte muda a vida, né, César? A arte muda as vidas, muda a vida das pessoas, enfim, muda a vida local, muda o senso de pensar, enfim. A arte transforma vidas, a verdade é essa. E você observa isso com os seus alunos? Que a Mary com certeza observa, que ela conta aqui pra gente. A gente tem vários alunos, principalmente aqueles bolsistas que vieram da periferia, enfim. A gente tem uma aqui em Taubaté que saiu da periferia de São Paulo e a música está transformando a vida dele. Então, enfim, eu não sei qual seria a perspectiva da vida dele caso ele não tivesse entrado na música, mas hoje ele abriu o horizonte dele para o mundo dele ficou muito maior. Sim. Enfim, então a gente precisa acreditar que isso daí salva. É a salvação do ser humano, é a arte, enfim, é o conhecimento. E o poder público tem que saber isso também. Então, e a gente mora numa cidade que a gente tem que ter muito orgulho de viver numa cidade que, enfim, que dá esse apoio, enfim. E a gente busca sempre crescer na nossa área musical e tentar mostrar também para o poder público. Pela televisão, acho que já ajuda bastante, porque a televisão atinge mais pessoas do que... Eu acredito que até a própria internet, porque às vezes as pessoas não têm acesso a Facebook, Instagram. As pessoas, enfim, a gente precisa atingir o maior número de pessoas, mas a gente não sabe se o cidadão lá da roça, a gente também quer chegar lá. Claro. Se ele tem acesso ao Instagram, à internet, mas às vezes ele tem uma TV, tá vendo, consegue assistir lá um canal de televisão e ver lá um trechinho de alguma apresentação ou uma entrevista dessa daqui, ele fica curioso para assistir, enfim. Qualquer meio de divulgação, qualquer ferramenta de comunicação que consiga mostrar cada vez mais os nossos produtos, acho que já seria bem válido. Sim. A gente tem os meios nossos as redes sociais, né? Facebook, Instagram, da orquestra e da banda.
temos lá 10 mil, 20 mil pessoas que curtem e seguem. Mas eu acredito que teria que ser um número bem maior, porque são pessoas que elas seguem naquele meio ali, no meio virtual. Não são pessoas que vão aos concertos. Sim. Porque se a gente tem 10 mil pessoas que seguem a gente na internet, mas tem um teatro de 500 pessoas, que às vezes tem 400, então a conta não é... Sim. A gente precisa de pessoas que acompanhem e também acompanhem o nosso processo, né, o final, que são os concertos, sim. enfim. Os concertos, as apresentações são gratuitas. São gratuitos. Sempre tem uma reserva pela internet, no Google Forms, 15 dias antes do concerto. No dia 30 agora, no próximo dia 30 de agosto, nós teremos o concerto da Banda Sinfônica de Taubaté, às 8 horas no Teatro Metrópole, entrada franca. Para quem não conseguir reservar o ingresso, a gente tem o ingresso a partir das 19 horas na bilheteria do teatro. A gente tem uma média de público excelente, graças a Deus. A gente tem, enfim, quase enchido o teatro todo o concerto. Mas isso é trabalho também é fruto de muito trabalho, assim, de ficar ali de formiguinha, enfim. E a gente tem programas interessantíssimos. Em outubro, geralmente, a gente tem um programa que é o programa voltado às crianças e jovens, enfim, e também aos adultos, crianças, porque é um programa que a gente toca temas de filmes, desenhos. Eu vi esse anúncio, e a gente achei tão faz legal. e tem as imagens atrás. O ano passado foi um sucesso. A própria banda sinfônica, a gente vai lá com nossas roupas coloridas, de princesas e príncipes, e, enfim, personagens. E é um concerto que ele acaba sendo um concerto até interativo, porque você está escutando a música e vendo a cena do filme, do desenho, enfim. Então, em outubro tem esse concerto especial. Esse é até um exemplo, né? A pessoa pensa, não, música clássica não é pra mim. Mas quando vê uma trilha sonora de cinema, é isso. A trilha sonora de cinema, ela é de música clássica, é feita com instrumental, orquestra, enfim. E aí você está escutando música clássica de outra forma. Está escutando uma música... Eles chamam de música erudita porque é uma música que... Eles entendem que é uma música erudita da forma de fazer. Não é na forma de apreciar, entendeu? Você não precisa ser nenhum erudito para você escutar música erudita. É só a forma de fazer dela, que ela é um pouco mais trabalhada, enfim. Ela não é tão simples. É isso. A música erudita não é para excluir, ela é para inclusão. Na verdade, é essa. A arte que é todo mundo, né? Sim. César, você falou várias datas aí de concertos, então, para resumir, quem quiser ficar de olho nessa agenda, como ela faz? A agenda, ela está disponível no site da Prefeitura de Taubaté, no Instagram da Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, da Banda Sinfônica Jovem, no Facebook da Orquestra Sinfônica e da Banda Sinfônica. Se for na internet colocar Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, já vai aparecer lá todas as... o Instagram, o Facebook e Banda Sinfônica de Taubaté também. Mas assim, toda última quarta-feira do mês, até o mês de outubro, bata ao teatro, porque é certeza de ter ou a Orquestra Sinfônica ou a Banda Sinfônica. Sim. Agora, no mês de agosto, é a Banda Sinfônica. No mês de setembro, tem um concerto especial com a Orquestra Sinfônica, que é um concerto só de música brasileira. Então, são só compositores que escrevem música brasileira, ou compositora brasileira, ou ele escreveu sobre alguma coisa de música brasileira. Bacana, um concerto que tem ritmos nordestinos, enfim. E depois nós temos o concerto de final de ano, também em dezembro, também no Teatro Metrópole, enfim. Sim. Concerto de Natal, não vai faltar oportunidade, então. O que não falta é concerto com a Banda Sinfônica ou com a Orquestra Sinfônica. Exatamente. Maravilhoso, César. Eu vou ter que encerrar o programa, mas esse assunto renderia muito mais. Foi uma delícia falar de música aqui. A gente aprecia bastante, mas então fica a dica para você que está assistindo. É difícil memorizar todas as datas, como eu falei, mas é só procurar, vai no site da Prefeitura. Tem a agenda bonitinha, toda quarta-feira no teatro também. Toda última quarta-feira do mês. Última quarta-feira do mês. Então, é tranquilo, vale a pena. Se dê essa chance de conhecer, que com certeza você vai gostar, né, César? Vai sim. Eu agradeço a oportunidade e fica aqui o convite para vocês que não conheçam, para que vão participar e vão conhecer aí a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté e a Banda Sinfônica de Taubaté. São corpos artísticos aí que já têm uma grande vivência aí na cidade. Enfim, o repertório é um repertório que não é desconhecido. A gente procura tocar na orquestra mesmo um repertório que seja
um repertório que a pessoa pelo menos escutou numa novela ou num filme, ele vai falar, nossa, eu já escutei isso aí em algum lugar. Então a gente também não distancia as pessoas. A ideia é chegar cada vez mais próximo do público que sabe ou que não sabe. E é gratuito. Gratuito. Então nem tem desculpa. Tem tanta gente pagando caro em ingresso aí de artista internacional. Sim. Vai, com certeza vale a pena, que também tá cheio de artista bom por aí pagando ingresso. Mas se tem de graça também, vamos aproveitar, é um extra. Sim. Obrigada pela sua participação, Eu que César. agradeço. Seja muito bem-vindo sempre que quiser vir no nosso programa. Quiser trazer também vídeos com o pessoal tocando. Eu vou mandar para vocês Ia ser os bem vídeos. legal. O dia que vocês quiserem também que a gente mande um quarteto de cordas, um quinteto de sopros, alguma coisa da orquestra ou da banda, a gente está disposto aí a cooperar e a divulgar o nosso trabalho dessa forma também. Com certeza. Vamos mudar vidas. E você que nos assiste, continue aqui com a gente, porque tem um monte de coisa nova na programação que você não viu, que está bem bacana, eu garanto. E também se dê a chance de conhecer coisas novas, não só na música. Tudo que a gente apresenta aqui no Espaço Comunitário pode mudar a vida de alguém, pode mudar a sua vida. Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau.